Eu não inventei o jogo, apenas aprendi a jogar. O conteúdo semanal que transforma o seu negócio. Sejam muito bem-vindos ao Jogo da Gestão. Afinal das contas, eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. E hoje nós encerramos essa série com o episódio de número 10. Olha como passou rápido, pessoal, essa série. E aguardem, porque já na semana que vem terá outra série fantástica falando sobre gestão, sobre o que o empresário realmente precisa se preparar para 2027. Afinal das contas, a reforma tributária já está batendo a nossa porta. E para encerrar essa série de forma espetacular, hoje o tema será: empresa sem estratégia vira refém do próprio crescimento. Então, pessoal, fiquem até o final, mas se eu fosse vocês, eu já curtiam, comentavam e compartilhavam com aquele seu amigo empresário, empreendedor, que leva a gestão de maneira da flauta, que acha que faturamento é lucro e no final das contas ele pode dia a dia estar quebrando a sua empresa. Tem empresa, pessoal, que cresce tanto, que perde o controle do próprio negócio. Essa é a verdade. Construir um castelo de areia sem base, sem fundação adequada, pode ter certeza que a sua empresa vai desabar. E quando você perceber tudo isso, você virou refém do próprio crescimento, sabia? Crescimento, todo mundo se orgulha, mas tem que ajeitar processos, tem que ajustar time, tem tanta coisa para ser feita e você não calculou a sua margem. E aí você acaba diminuindo a sua margem ou até mesmo agora começa a ter prejuízo. E aí que eu digo que faturamento não é lucro. Pagar o preço de um crescimento desorganizado vai custar o sucesso da sua empresa. Por quê? É muito tranquilo. Vendas aumentando, empresário feliz, vendas aumentando. Mas será que você está vendendo com margem? Equipe crescendo, empresa cheia, cheia de pessoas, mais contratações, bonito, faturamento crescendo, operação acelerando, todo mundo produzindo, feliz. Ó, faturamento subiu, time aumentou o número, a operação crescendo e o que mais a gente acha legal? O dinheiro está girando, está entrando, está saindo e por enquanto você ainda está pagando as suas contas. Será mesmo? Será que isso vai se sustentar pelo longo do tempo? Essa é a grande pergunta que eu faço para você. Se você está com medo do seu crescimento e está achando que em breve a sua empresa vai quebrar porque você está crescimento sem estrutura, comenta aí, tire as suas dúvidas. Mas eu sempre digo que com todo esse crescimento vem junto o caos operacional. Aumentou o faturamento, aumentou gente, aumentou a operação. Ou seja, você está conseguindo administrar tudo isso? Tem líderes em cada setor para que possa administrar, cobrar e trazer os resultados e você realmente entender os números da sua empresa? Com isso, você na ansiedade de entregar tudo aquilo que você prometeu começa a contratar gente. E com isso, a margem começa a diminuir ou até faltar. Isso é um problema sério do crescimento de uma empresa. Aí você cresceu, aumentou o seu time, aumentou sua operação, está no caos operacional, começa a faltar margem, você começa a ter um erro tributário, porque o seu contador não se atentou ao seu faturamento, que já não cabe mais, principalmente dentro do Simples Nacional. O pior, eu vejo muita gente já dentro do lucro presumido ou do lucro real mesmo fazendo errado. O seu contador não acompanhou a evolução do seu faturamento, não acompanhou as suas necessidades. Com isso, vem muito retrabalho. Retrabalho, pessoal, é prejuízo.
da onde sai o retrabalho? Da sua margem. E aí entra o que eu sempre falo, a pressão vem aonde? No caixa. A pressão vem aonde? Começa a atrasar os pagamentos. Ou seja, vira um caos. Por isso que o crescimento com estrutura é fundamental. E outra, deixa eu falar uma analogia que aconteceu comigo, que na semana passada eu estava em São Paulo, num curso sobre reforma tributária, entre contadores, e inevitavelmente a gente falou entre nós, que somos colegas, sobre o crescimento da nossa empresa contábil. E aí a gente tá naquela pilha dos grandes influenciadores que dizem primeiro você cresce, depois você coloca ordem. Até fazem uma analogia da bandeira do Brasil, que está escrito errado. Lá diz ordem e depois progresso, eles invertem. Primeiro progresso, depois ordem. Está errado. Toda vez, por experiência própria, que eu tentei crescer sem estrutura, o meu castelo de areia desabou. Hoje, eu monto a estrutura, cresço. Monto a estrutura, cresço de forma organizada, de forma lenta, mas principalmente de forma sustentável. Vocês estão entendendo como é o jogo? Parem de cair nessas falácias de empreendedores, né? Outra coisa que eu acho um absurdo, pessoal, é que acham que empreendedor trabalha pouco e ganha muito. Eu não sei em que mundo eles falam isso, mas nesse mundo onde é tudo faz e conta, tudo é possível, não é mesmo? Por isso que crescer sem estratégia transforma o sucesso em um grande problema realmente, né? Então, tem que ficar muito ligado nisso, porque nem toda empresa que cresce está evoluindo. Não é mesmo. Faturamento é ego, lucro é rei. Você já ouviu falar isso? Caixa é rei, lucro é rei. Quando a empresa começa a controlar o dono, sabe aquele dono de empresa que sem ele saber ele virou um CLT de luxo? Ele tem horário para entrar, horário para sair, tem que cumprir, tem que fazer operação. Tem muitos empresários nessa vibe que acham que a empresa está crescendo e ele acaba virando refém de tudo isso. Mas aqui eu vou entregar para você a real. Ele começa a apagar incêndio. Eu sei como é isso, pessoal. Eu já passei por isso. Começa a ficar refém da operação. Os clientes começam a ligar para ele porque as coisas não estão sendo entregues. Ele fica desesperado, vai e causa conflito e muito desgaste, não só com o seu cliente, mas também com o seu time, né? E fica dependente do improviso. Gente, improvisar em alguns momentos pontuais ele até é importante, mas improvisar de uma forma constante e duradoura é extremamente prejudicial. Então prestem atenção nisso. Tem empresário trabalhando mais do que quando começou, é verdade mesmo faturando muito mais. Por quê? Porque cresceu sem planejamento. O que acontece com tudo isso, pessoal? Qual que é o resultado de tudo isso? Falta processo. Quando você tem um time de 10 pessoas, quando você fatura 200 mil, e quando você passa a faturar 500 e começa a ter um time de 15, 20 pessoas, as coisas você tem que ajustar os seus processos. É diferente a forma não só de lidar com os processos, como com as pessoas também. Eu sugiro que quando você começar a bater de 14 a 15 funcionários, que você já tenha um RH interno para que você possa delegar isso, que as coisas comecem a se estruturar. Aí entra o custo. Você pensou quando precificou o seu aumento de faturamento dos seus clientes que você teria que ter um RH para poder administrar o seu pessoal? Falta indicador. O que é indicador, pessoal? Falta indicador de gestão financeira, falta indicador de gestão contábil, falta enxergar qual é o regime tributário que mais vai se acertar e que menos você vai pagar. Você tem esses indicadores? Sabe por quê? Os indicadores é onde a gente toma as decisões corretas. É onde a gente precisa, nos indicadores, ou às vezes avançar. Os indicadores mostram para a gente que a gente precisa avançar, ou mesmo mostra que a gente precisa voltar. Ou seja,
voltar, realinhar e crescer novamente. Isso é fundamental, ter indicadores para tudo. Eu estou falando aqui indicadores contábeis, fiscais e financeiros, porque é o meu mundo. Né? É isso que eu ofereço, mas aqui a gente tem indicadores de performance de funcionários, métricas, vendas, enfim. Tudo isso são indicadores que um gestor precisa analisar mensalmente, para não falar semanalmente, e quando não é todos os dias. Uma coisa que eu analiso todos os dias aqui é o comercial, você está batendo a meta, você está em cima, porque quem não está vendendo também está morrendo. Mas lembre-se que tem que vender com estrutura. E aí, eu já falei que tem que vender com estrutura, você vendeu sem estrutura. Isso é consequência. Aí falta gestão estratégica, pessoal. Eu acho que esse ponto. Você já ouviu falar do planejamento estratégico? O planejamento estratégico entra a gestão estratégica. Né? Ah, mas o Brasil tem muitos impostos. Ah, mas a reforma tributária vai acabar com as empresas. Gente, me desculpa, não é a reforma tributária que é o desafio, não é os impostos que o Brasil tem muito, é a sua falta de gestão, é a sua falta de estratégia, é a falta de enxergar os seus números através dos indicadores para tomar as decisões melhores de forma estratégica. A empresa cresce, mas a liberdade desaparece. Como eu vejo empresários mergulhados na operação, trabalho 10, 12, 15 horas por dia, porque a liberdade que você achou que um dia ia ter, né, aquela história, empreendedor trabalha pouco e ganha muito, vai demorar a chegar. Ou não, né? Ou você vai ter que quebrar sua empresa e voltar a ser CLT e tá tudo bem. Vamos lá. Empresa forte, pessoal, é empresa estruturada. Empresa forte tem uma gestão financeira forte e eficiente, tem um planejamento tributário eficaz, estratégico, aonde uma parte sim do seu lucro pode ser dentro do imposto que você está pagando errado. E eu vou te dizer uma coisa: a maioria dos empresários brasileiros pagam o imposto errado por falta de tempo, por falta de conhecimento, por falta de vontade de entender, de sentar com o seu contador uma vez por mês e perder, entre aspas, para mim é investimento, 1 hora por mês. Tá? Tem que ter processos claros. Uma empresa sem processo, você vai ficar refém, você vai estar só apagando incêndio. Né? Uma estrutura societária, eu falei em uns vídeos atrás aí do acordo de sócios, uma estrutura societária com ordem, com regras de cada sócio, indicadores reais de cada setor da sua empresa, financeiro, contábil, fiscal, de pessoas, do comercial, do seu marketing, enfim, de todas as áreas que a sua empresa possui, é importantíssimo. Isso é uma empresa forte. Crescimento saudável exige estrutura e as pessoas não querem ter a estrutura, elas querem simplesmente crescerem. E o problema não é crescer rápido, é crescer sem sustentação, pessoal. Eu venho falando isso, ainda sinto, faço aqui uma brincadeira com castelo de areia, vocês crescem sem sustentação e vocês acabam quebrando. E aí, você conecta tudo isso que eu falei com vocês agora com a reforma tributária, que está aí batendo na nossa porta. Você já parou para pensar como é que vai ser em 2027? Você já ouviu falar do split payment, aquele que vai debitar o imposto diretamente já das suas vendas? Ou você acha que vai levar as coisas na flauta, vai continuar levando as coisas na flauta? O novo cenário tributário, empresa sem organização, vai sofrer dobrado. Então, pensem, raciocinem, reflitam. Aqui, a minha ideia e a minha intenção é fazer você, empresário, a jogar realmente o jogo certo. Porque empresário estratégico, ele exige toma decisão com número, indicadores, entende a margem do seu produto ou do seu serviço e visa a sua estrutura para seu crescimento. Pensa a longo prazo. Eu acabei de fazer uma venda aqui, né? Uma venda não, se Deus quiser, vai virar venda sobre a contabilidade preditiva. Hoje, o contador tem que trabalhar com a previsibilidade, com o futuro. É previsibilidade em cima de fato. Porque passado, meu filho, quem trabalha com contabilidade passada, com informação de números passados,
é passado, já passou. Olha, estou sendo até redundante aqui, né, gente? Passado já passou, é foda. Mas assim, obviamente que você tem que se basear nos números do passado para entender o futuro e fazer ajustes. Então, você prever o futuro e é perfeitamente possível dentro de uma gestão eficiente. Obviamente que você tem que acompanhar de perto com indicadores. E usar o seu contador, a sua contabilidade com inteligência. Né? Para de pagar os impostos que o seu contador manda sem realmente ter capacidade de análise para ver se está certo. Senta com ele, converse, pede assessoria, pede consultoria, desde que ele receba para isso também, né, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está pagando lá 300 conto e acha que o cara tem que entregar muito. Então ele também está te entregando quanto aquilo que você paga. Nada contra isso, mas se você está pagando 300 conto e deixou claro o que o contador entrega, tá tudo certo. Agora, se você paga 300 conto e quer serviço como pagasse 3 mil, não vai dar. Então tem esse ponto que vocês precisam entender. Empresa madura não vive de faturamento, vive de estratégia. Essa é a verdade. Prefiro faturar 500 mil e lucrar 100 mil do que faturar 1 milhão e ter prejuízo de 100. Mas os empresários com ego gigante, em conversa de bar, batem no peito e dizem que preferem o faturamento para dizer que é bom, de 1 milhão. Né? Então, prestem a atenção. Quem cresce sem gestão, eventualmente perde o controle. Aqui está escrito eventualmente, pessoal, mas eu vou falar que é sempre, viu? Para a gente fechar essa temporada e para começar a próxima de maneira sensacional, né? Essa temporada, para fazer um review do que a gente falou de margem, a gente falou de lucro, a gente falou de imposto, a gente falou de sociedade, a gente falou de gestão e a gente falou de estratégia. Se você rever todos esses últimos episódios, você vai ter uma sequência de vídeos maratona. Em vez de ficar perdendo tempo com porcaria lá no Netflix, pega os nossos vídeos, maratona no final de semana, porque são vídeos curtos, de 12, 15 minutos, fácil e tranquilo de entender. Então, assim, no fundo, tudo se resume, pessoal, em uma única coisa: aprender a jogar o jogo da gestão antes que o jogo jogue contra você. A verdade é essa. Então, pensa, reflita. 2026 é transição. 2027 é impacto. E as empresas que vão crescer nos próximos anos não serão as maiores, serão as mais preparadas. Podem anotar isso. É isso aí, pessoal. Encerramos com muita paz, com muita prosperidade, com muito Deus no coração essa série de 10 vídeos. E acompanhe na próxima segunda uma nova temporada com mais 10 vídeos para você entender o jogo da gestão. Afinal das contas, eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar.